Olá, sexto ano, bom dia. Hoje, segunda-feira, iniciando a nossa semana, dia 14 do 12, nós vamos começar um capítulo novo, mas que já é conhecido de vocês: medidas de comprimento e de tempo. Então, nós sabemos que nós temos vários tipos de medida. Temos o metro, temos o litro, nós temos também o quilograma. Então, nós vamos revisar essas três medidas separadamente, porque nós já vimos, já conhecemos o que é o metro, já sabemos o que é o litro e já sabemos o que é o quilo. Então, vamos começar para vocês acompanharem o nosso capítulo 9, na página 251. Nós vamos começar com medidas de comprimento e de tempo. Então, primeiro a gente vai acompanhar aí uma breve história falando sobre o SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. Então, a necessidade de medir é uma coisa muito antiga e remota à origem das civilizações. Por longo tempo, cada país, cada região teve seu próprio sistema de medidas. Essas unidades de medidas, entretanto, eram geralmente arbitrárias e imprecisas, ou seja, a gente não tinha como saber se aquelas medidas realmente estavam corretas, com aqueles baseados no corpo humano. Então, as pessoas usavam o palmo, o pé, a polegada, a braça e o covado para medir. Então, isso criava muitos problemas para o comércio, porque as pessoas de uma região não estavam familiarizadas com o sistema de medida de outras regiões, e também porque os padrões adotados eram muitas vezes subjetivos. As quantidades eram expressas em unidades de medir pouco confiáveis, diferentes uma das outras, e também não tinham correspondências entre si. A necessidade de converter uma medida em outra era tão importante quanto a necessidade de converter uma moeda em outra. Na verdade, em muitos países, inclusive no Brasil, dos tempos do Império, a instituição que cuidava da moeda também cuidava do nosso sistema de medidas. Então, como surgiu o sistema métrico decimal? Em 1789, em uma tentativa de resolver esse problema, o governo republicano francês pediu à Academia de Ciências da França que criasse um sistema de medida baseado em uma constante natural, ou seja, que não fosse arbitrária. Assim, foi criado o SMD, que é o Sistema Métrico Decimal que a gente conhece agora, baseado em três unidades que vocês também já conhecem: o metro, o litro e o quilograma, como a gente chama, o quilo. Então, depois, esse sistema métrico, ele passou a ser chamado de Sistema Internacional de Unidade, que é o SI, que é o nosso sistema que usamos nos dias de hoje. Então, nós sabemos que temos o metro, certo? Que é a unidade de comprimento. Ela foi denominada metro e definida como a 10.000.000ª parte da quarta parte de um meridiano terrestre. Então, todo mundo já conhece a nossa unidade, o metro. Então, a palavra metro vem do grego, que significa metron, que quer dizer medir. Então, a gente sabe que o metro é a nossa unidade aí para comprimento. Então, eu sei que toda unidade, ela possui os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Então, se eu perguntar a vocês sabem como é que faz a tabelinha do metro? Porque o metro é a unidade fundamental, ela está ali no meio. Aí ela tem três nomezinhos que vêm antes e três nomezinhos que vêm depois.
É isso, temos múltiplos, que são os 3 antes, e tem os submúltiplos, que são os 3 depois. Então, eu tenho lá quilômetro, hectômetro, decâmetro, aí chegou no metro. Aí vem decímetro, centímetro e milímetro. Então, geralmente, a gente trabalha com quilômetros, ou com metro, ou com centímetro, ou com milímetro. Mas nós temos que saber todos os múltiplos e os submúltiplos da nossa unidade. Então, temos também o litro, que serve para medir o quê? O volume, certo? Foi chamado de litro e definida como volume de decímetro cúbico. O litro permanece também em uma das unidades do SI. Mas a nova definição para trabalhar com volume é o metro cúbico. Então, a gente vai utilizar o litro, mas também vamos utilizar o metro cúbico, que é elevado a 3. O metro representado pela nossa letrinha M e o expoente 3 para representar tudo. E o terceiro, que é o quilograma, popularmente como a gente chama de quilo, definido para a gente trabalhar com massa. Quando eu estou trabalhando com massa, eu estou me referindo a quilograma. Certo? Então, muitos países adotaram o sistema, inclusive o Brasil, devido à convenção do metro. Entretanto, apesar das qualidades do sistema, simplificamos. Não foi possível tornar esse sistema universal, certo? Mas aí nós temos as nossas 3 unidades aí que a gente vai trabalhar e, a fim de evitar muita divergência, nós temos aí muitas coisas que servem para medir. Os instrumentos mais utilizados para medir o comprimento são fita métrica, que vocês devem conhecer, a trena, o metro do carpinteiro, o paquímetro e a régua. Então, alguns desses vocês devem conhecer e outros talvez vocês não conheçam. Então, se você não conhece, vamos pesquisar sobre. Eu conheço o que é a fita métrica, eu não conheço a trena. Então, vamos observar se na sua casa tem alguém que já usou uma trena, ou se não, você pesquisa o que é uma trena. Eu não sei o que é o método carpinteiro, mas eu quero pesquisar. Eu sei o que é uma régua, mas eu não sei o que é um paquímetro, então eu também vou pesquisar. Então, alguma delas vocês conhecem ou vocês não conhecem. Então, a gente vai trabalhar com todas essas unidades de medidas. Só que para a gente começar, nós vamos começar com o metro, não é isso? Como eu já falei, nós temos a tabelinha quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetros e milímetros. Tudo isso daí vocês já ouviram falar em todas essas unidades. Qualquer coisa que você possa estar fazendo no seu dia a dia, você pode relacionar ao metro. Um exemplo, você tem um objeto na sua casa, uma televisão. Você pode medir essa televisão em centímetros? Depende. Você pode medir essa televisão em metros? Também depende do tamanho da televisão. Você pode pegar uma caneta, você pode medir ela em centímetros, certo? Uma porta, você pode medir a porta em metros. Você pode estar observando algo na televisão e teve uma corrida e um determinado carro alcançou ali uma velocidade alta, ou então teve aí uma questão de quantos quilômetros o carro percorreu, ou uma pessoa, quantos quilômetros. Então, tudo que está no nosso dia a dia, a gente pode relacionar com essas unidades de medida relacionado primeiro ao metro. E se for uma coisa muito pequena, a gente sabe que a gente pode trabalhar com milímetro. Milímetro também
é expresso aí para a gente medir com unidades muito pequenininhas, certo? Então, quando a gente for trabalhar com essa parte de unidades de medida, a gente vai trabalhar com perímetro. Vocês já devem ter ouvido a palavra perímetro e a palavra área. Então, sempre que a gente trabalha com unidades e com figuras, nós trabalhamos com perímetro. Nós já vimos ponto, reta, plano, triângulos, quadriláteros e circunferências. Então, tudo isso daí, todas essas figuras, ou a maioria delas, a gente pode trabalhar com perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Já a área é diferente. Cada área é específica para uma figura. Algumas têm as áreas iguais, outras têm uma forma específica de fazer, que a gente vai ver isso futuramente. Por enquanto, a gente vai trabalhar com perímetro. Então, perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então, vamos aí para a página 258, para a gente ver sobre perímetro. Então, perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. É a soma de todos os lados de uma figura. Então, vamos ver na página 258. Lá embaixo tem uma curiosidade antes, falando aí sobre o corpo como unidade. Como eu falei que antigamente eles usavam o corpo, a mão, o antebraço, a polegada, para poder ver quanto dava a medida das coisas. O corpo como a unidade. As primeiras unidades de medida referiam-se diretamente ou indiretamente ao corpo humano, que era o palmo, o pé, o passo, a baça e o corpo. Por volta de 3.500 a.C., quando na Mesopotâmia e no Egito começaram a ser construídos os primeiros templos, seus projetistas tiveram de encontrar unidades mais uniformes e precisas, porque antes as unidades não eram precisas. Eles tinham mais ou menos uma noção de quanto media, mas não poderia saber exatamente quanto era. Então, adotaram a longitude da parte do corpo de um único homem, que geralmente era o rei. E essas medidas construíam réguas de madeira e de metal, ou cordas com nós, que foram as primeiras medidas oficiais de comprimento. Então, vejam, hoje a gente utiliza uma régua que tem a medida em centímetro, ou qualquer outro material. Se vocês conhecem uma fita métrica ou uma trena, antes eles usavam o corpo humano. Pegaram uma pessoa, que era o rei, e faziam lá as medidas, as réguas de madeira do tamanho daquele rei, e era considerado uma unidade de medida, totalmente diferente de todas as unidades que a gente tem hoje. Então, isso aconteceu na Mesopotâmia e no Egito, e vocês devem ter estudado em história um pouquinho falando da Mesopotâmia e do Egito. Porque quando a gente fala de matemática de origem, a origem, a gente tem que falar do Egito, a gente tem que falar da Grécia, tem que falar da Mesopotâmia. Então, tudo isso também está relacionado à nossa disciplina de história. Lá dos primeiros homens que vocês estudaram, que tinham lá os paleolíticos, os neolíticos e a idade dos metais. Então, agora
nós vamos ver perímetro de um polígono. Então, eu já coloquei aqui, perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então, tem um textinho aí na página 258 e nós vamos acompanhar. Trecho em obras da Avenida Perimetral é liberado para veículos. Após o atraso nas obras, a segunda perimetral norte, via que liga P15 aos bairros da Zona Norte, teve o trânsito liberado. O serviço aconteceu para recuperar 205 metros de asfalto. Então, veja aí, 205 metros. É a unidade que nós estamos utilizando aí de medida. Você sabia que a palavra perimetral é derivada de perímetro? Então, sabemos que o perímetro de um polígono é a soma de todos os lados desse polígono em uma mesma unidade. Ou seja, se eu estiver trabalhando com centímetro, todas as unidades dessa figura têm que estar em centímetro. Se eu estiver trabalhando com quilômetro, todas as unidades têm que estar em quilômetros. Se eu estiver trabalhando com milímetro, todas as unidades estão em milímetro. Sim, professora. Mas se uma unidade estiver em centímetro e a outra estiver em quilômetros, como é que eu faço? Eu vou transformar. Ou eu transformo de centímetros e deixo tudo em quilômetro, ou eu transformo quem está em quilômetros para centímetro e deixo tudo em centímetro. Depende do que a questão vai pedir. Mas eu não posso somar se as unidades forem diferentes. Então, primeiro você tem que ver. Olhou para a figura, se está tudo em metro, pode somar. Se tiver tudo em quilômetros, pode somar. Tudo em centímetros, pode somar. Você olhou, tem uma que está em quilômetros, tem outra que está em metro, tem outra que está em centímetros. Você, se a questão não pedir, você pode transformar para qualquer uma que você quiser, portanto que elas fiquem iguais. Mas se a questão pedir tudo em centímetro, você tem que transformar todas elas em centímetros, certo? Então, vamos acompanhar agora na página 261, que eu já passei para casa. Então, se vocês estiverem fazendo aí as questões, vocês vão acompanhar. Página 261, questão 13. Questão de número 13. Vamos para a letra A. Tem aí, calcule o perímetro de cada polígono do tangram. Como foi uma atividade para casa, ainda não vou corrigir. Eu passei várias páginas para casa para vocês ir fazendo aos poucos desse capítulo, porque é um capítulo que vocês já conhecem, falando do nosso método. Então, vocês vão fazendo as atividades aos poucos, algumas dá para fazer no livro, outras vocês têm que fazer no caderno, juntamente com os cálculos, e depois a gente vai corrigir. Então, por enquanto, vocês vão fazendo as atividades passadas no livro. Eu tenho aí a letra D. D de dado. Na letra D, eu tenho um triângulo. E ele pede aí para calcular o perímetro dessa figura. Então, o perímetro dessa figura é simplesmente a soma dos lados. Um lado mede 5, o outro mede 5 e o outro mede 7. Então, eu tenho 5 centímetros, mais 5 centímetros, mais 7 centímetros. Então, esse perímetro vai ser quanto? Eu vou simplesmente somar 5 com mais 5, 10, com mais 7, 17,
cm, você bota para representar centímetros, porque a unidade aí está em centímetros. Vamos ver a outra letra. Você vai fazendo aí todas as letras e agora eu vou fazer a letra E. A letra E eu tenho 3,5, 3,5, 3,5 e 3,5. Então, 3,5, vou botar um embaixo do outro. E aí, você já pode ir fazendo a continha. Ou você pode fazer 3,5 vezes 4, certo? Então, o perímetro vai ser igual a... Se você somar 5, 10, 15, 20, isso, você vai coloca o 0, vai subir 2. 3, 6, 9, 12. Com 2 que subiu, 14. Então, eu vou ficar com o perímetro de 14, lembrando que tem uma vírgula, porque vírgula tem que estar abaixo da vírgula. Então, 14,0, eu posso dizer que é 14 somente. 14 centímetros. Então, qualquer figura que eu tiver, eu vou sempre relacionar com a soma, porque eu estou trabalhando com perímetro, certo? Agora vamos ver a questão de número 15. Vamos para a questão de número 15. Célia quer cercar o seu terreno, representado na figura 1. Então, vocês estão vendo aí na página 261, tem a figura 1. Com uma cerca semelhante à mostrada na figura 2. Calcule o comprimento total da cerca, considerando as medidas representadas. Então, eu vou fazer o perímetro dessa cerca aí. Eu vou somar 70 mais 10 mais 10 mais 25 mais 40. Então, eu tenho 70, 80, 90, 130, 155. Então, eu tenho 155 M, porque todas as unidades aí estão em metro. Estão vendo? Primeira coisa que eu tenho que observar: 10 metros, 25 metros, 40 metros, 10 metros e 70 metros. Então, eu tenho tudo em metros, eu pude somar. 155 metros. Então, já que a gente já falou um pouco sobre o metro e um pouco sobre o perímetro, vamos continuar falando do metro. Espero que vocês estejam acompanhando tudo que eu coloco aqui. Vocês têm que colocar no caderninho de vocês todas as anotações, todos os cálculos, todas as respostas, todas as questões, certo? Então, tudo que é colocado aqui na aula, vocês têm que passar para o caderno.
Então, agora eu quero que vocês façam aí no caderno de vocês, que eu vou fazer aqui a tabelinha do metro, certo? KM, HM, DAM. Aí vem o M. Então, eu tenho KM, HM, DAM, M, DM, CM e MM. Então, eu tenho aí as siglas. É isso. Aqui eu tenho as siglas. Então, eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, eu tenho tudo isso daí. Então, essas siglas servem para representar as unidades, que são os múltiplos, quilômetro, hectômetro, decâmetro. E o metro, decímetro, centímetros, milímetros são os submúltiplos. Então, eu posso fazer transformações. Eu posso transformar. Por quê? Porque nem sempre tudo vai vir em quilômetros, nem sempre tudo vai vir em hectômetros, nem sempre tudo vai vir em metros, centímetros. Como é que a gente vai transformar? Se a gente tiver indo para a direita, a gente vai multiplicar, certo? Pode ser por 10, por 100 ou por 1000. E se a gente estiver andando para a esquerda, certo? A gente vai dividir, ok? Vai dividir por 10, por 100 ou por 1000. Ou seja, se eu estiver em metro e vou andar para centímetro, eu vou andar uma casa, então é vezes 10, outra casa vezes 100. Se eu estiver em decímetro e vou para centímetro, eu andei uma casinha para a direita, então é somente vezes 10. Se eu estiver em metro e quero ir para hectômetro, eu estou voltando, indo para a esquerda, então eu vou dividir. Uma casa é por 10, outra é por 100. Se for outra, é por 1000. Então, eu sempre vou completando com zero quando faltam as casinhas. A gente sabe que quando a gente completa as casinhas com zero, é porque está faltando número. Não é isso? Então, a gente vai completar com o número zero. Mas se por algum acaso não tiver número nenhum para a gente completar com zero, não precisar colocar o zero, o que a gente vai fazer? Andar com a vírgula. É isso? Se eu já tiver número suficiente de metro para centímetro, que eu não vou precisar colocar o zero, mas aparece uma vírgula, eu tiro a vírgula do metro e coloco no centímetro. E assim por diante. Então, para casa, hoje, segunda-feira, dia 14/12, vocês vão começar na primeira questão, escrever 10 coisas que medimos com as medidas do metro. Porque pode ser quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro.
Então, você vai escrever 10 coisas que a gente mede com o metro. E a questão 2, vocês vão tentar transformar em metros. E na próxima aula nós voltamos com a transformação. Então, eu tenho 1 quilômetro, 12 centímetros, 3,4 milímetros e 2,45 hectômetros. Então, vocês vão tentar fazer a tabelinha do metro e vão transformar para metro. Aí vocês vão ver se vão completar com 0, se não vão completar, se vão andar com a vírgula, se está andando para a direita, multiplica, se está andando para a esquerda, divide. Essa questão de multiplicar e dividir é só andar com 0 quando estiver faltando. Se não estiver faltando, anda com a vírgula, certo? E o livro vai ser a página 269. Então, nós temos aí a atividade no caderno e a atividade do livro, certo? Atividade do caderno e atividade do livro. Então, tenham uma excelente semana e boa aula a todos.